Lula perdeu 1/3 de seus eleitores, segundo a imprensa e o IPEC, o antigo Ibope. Mas pessoalmente eu acho que essa estimativa é até otimista demais. Creio que a perda foi ainda maior. O erro fundamental da esquerda em 2022 foi acreditar que a simples volta de Lula ao poder recriaria o cenário de 2023. Ignoraram que o mundo mudou drasticamente desde então e a configuração geopolítica hoje é completamente outra. Mas esse erro não é exclusivo da esquerda. A direita também falha em compreender essa nova realidade. Há uma ilusão de que a queda do PT e de Lula, algo que de fato seria até que positivo, iria apenas automaticamente abrir caminho para reverter o curso dos acontecimentos de maneira absoluta, sem levar em conta forças superiores no cenário geopolítico. Além do que, ignoram que a conta sempre chega. O período da colheita sempre chega. Isso é uma realidade inevitável da geopolítica. O Brasil não fez a sua lição de casa entre 1970 e 2010 e, por isso, apesar de ser um ator relevante no cenário internacional, um ator pivô da geopolítica, ele não tem controle pleno sobre o seu destino. Está à mercê das decisões das grandes potências e das dinâmicas globais. O máximo que o Brasil pode fazer é manobrar com inteligência entre as rivalidades, aproveitando o seu relativo isolamento geográfico e a ausência de hostilidades maiores para sobreviver a esse período de transição de ordem global e de desglobalização. Isso por si só já seria um feito notável em termos de estratégia geopolítica. O Japão da era Meiji é um exemplo claro de como essa abordagem pode ser bem sucedida, mesmo quando o país está em situação de inferioridade. Porém, eu não estou otimista quanto à capacidade do Brasil de executar essa manobra com habilidade. Primeiro porque a esquerda brasileira representa o ápice dos erros em termos sociais e econômicos. É impensável que um partido de esquerda alcance sucesso sem abandonar suas políticas socialistas. E segundo, porque a direita no Brasil não tem noção de realidade. Ela tem um profundo analfabetismo geopolítico. Está presa a uma visão ultrapassada, como se o mundo ainda fosse o mesmo do início dos anos 2000, na melhor das hipóteses, anos 2000, talvez até mesmo 1970. O grande fracasso da volta de Lula é que, ao contrário do que muitos acreditam, ele não foi exatamente o que podemos falar de bem-sucedido em 2003, apenas extremamente sortudo. Sua eficiência não estava em governar bem, mas em surfar na onda dessa sorte. Ele assumiu no auge do boom das commodities e ainda se beneficiou da crise de 2008 nos Estados Unidos, que redirecionou os capitais para mercados emergentes. A economia brasileira cresceu tanto naquele período que escândalos e medidas desastrosas foram ocultados por essa alta popularidade, sustentada por um fluxo massivo de dinheiro que entrava no país. O desenvolvimento do Centro-Oeste que vemos hoje é fruto daquele momento. As universidades federais foram abertas em massa, transformando pequenas cidades ao redor delas, fazendo, na verdade, com que a economia dessas cidades acabasse até mesmo atrelada à existência dessas federais. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa e as Olimpíadas, e até a The Economist estampou o Cristo Redentor decolando em sua capa. E a imprensa fingia ser crítica, mas na prática fazia propaganda de Estado. Era o paraíso petista. Os escândalos como o mensalão e a imposição do Estatuto do Desarmamento à força, passando por cima do plebiscito que decidiu que a população deveria ficar armada, nem sequer arranharam a popularidade do governo. Em 2008, quando a crise financeira explodiu nos Estados Unidos, o Brasil ainda registrava um crescimento acelerado no PIB e na geração de empregos, dando a muitos a impressão de que Lula era um grande mestre na política nacional e seus ministros mestres na economia. Mas por trás disso, o governo estava claramente se endividando e iniciando um processo que iria levar à quebra do Brasil. Lula, na realidade, não era essa máquina de eficiência que o PT pintou, mas tinham dois fatores que jogaram a seu favor. O primeiro era sua personalidade forte e enérgica. Ele era o tipo de líder que batia na mesa em reuniões para mostrar que mandava e pronto. A palavra final era dele. O segundo, e mais importante, era a China, que despejava uma enxurrada de dinheiro no Brasil. Na verdade, o crescimento chinês foi o verdadeiro amortecedor do choque da crise de 2008 em vários países emergentes, não apenas no Brasil. E essa relação não era por causa de uma conspiração PT-China. A China simplesmente queria comprar commodities de qualquer um. E o Brasil vende isso. Além do que, o contexto geopolítico era muito diferente.
Os Estados Unidos estavam hiperativos no cenário global, estavam estacionados principalmente no Iraque e no Afeganistão e hoje sabemos que já se preparavam para uma possível invasão ao Irã. A imagem americana estava desgastada, mas mesmo assim a sua marinha continuava garantindo a segurança das rotas marítimas internacionais, o que beneficiava a todos, e enormemente a China. Aliás, enquanto as tropas americanas combatiam insurgentes no Oriente Médio, era a China que construía a infraestrutura desses países atingidos pela guerra, com seus trabalhadores sendo protegidos ironicamente pela presença militar americana. De modo geral, o comércio global fluía sem grandes interrupções, sustentada pela segurança garantida dos Estados Unidos. O máximo de estabilidade vinha de ataques piratas na costa da Somália e em alguns outros pontos isolados, mas mesmo assim, isso foi rapidamente contido por operações navais de vários países. Esse era o mundo daquela época: livre comércio global, uma globalização em pleno vigor, um motor econômico alternativo aos Estados Unidos crescendo aceleradamente, um forte sentimento anti-americano no cenário internacional e a ascensão da narrativa absurda e ridícula sobre o sucesso do chamado capitalismo de Estado. E havia também o fator do judiciário. Embora não fosse ainda tão autoritário como ele é hoje, já dava sinais preocupantes, mas a mídia minimizava esses indícios e os intelectuais progressistas ignoravam isso por conveniência. Eu mesmo, que alertava sobre os problemas que isso iria causar no futuro, era chamado de alarmista. Ou seja, tudo jogava a favor do Lula. Principalmente essa conjuntura internacional somada com a sua personalidade da época. Foi pura sorte. Mas ele soube explorar isso politicamente para o seu benefício, ainda que não tenha usado isso como uma oportunidade para posicionar o Brasil de forma estratégica no tabuleiro geopolítico. Mas agora, em 2023, 24 e 25, tanto o mundo quanto o Lula são completamente outros. Lula envelheceu. Ele está visivelmente mais fraco, amedrontado e cansado. Sua figura já não impõe a mesma presença e respeito de antes, a ponto da primeira-dama, a Janja, roubar mais a cena, deslumbrada com a opulência e a riqueza da presidência. Isso tem gerado até mesmo crises internas no governo. Mas ele não pode fazer nada, pois está muito claro que ele não tem a menor influência sobre ela. Assim como o PT, apesar das aparências de união e estabilidade, é extremamente rachado. E a esquerda ainda mais rachada e dividida, justamente porque não há um substituto à altura do que foi o Lula, figura histórica do Lula, o que é bom para o Brasil. Mas a geopolítica também mudou muito. A China, que durante anos foi a segunda perna da economia mundial, o motor reserva que manteve o sistema funcionando, agora está desacelerando e dá sinais evidentes de que esse ritmo vai ser mais lento ainda no futuro. Não se trata de um colapso, como alguns alarmistas anti-China insistem em pregar, mas também não há a menor chance dela ter o crescimento explosivo como foi no passado e com isso puxando o Brasil para cima. Os Estados Unidos, por outro lado, passaram por transformações profundas, mas, ao contrário do que muitos na direita brasileira ingenuamente acreditam, eles não vão reassumir o seu papel antigo como motor da economia global e garantidores da ordem global. A ideia de que os Estados Unidos vão voltar a ser o que foram nos anos 90 ou anos 2000 é uma fantasia. O país está caminhando mais para algo próximo do que era antes da Segunda Guerra Mundial, um foco maior em si mesmo e atuando de forma seletiva apenas em algumas regiões estratégicas no mundo. Os Estados Unidos não querem mais ser os policiais do mundo. Esse é o ponto que muitas pessoas aqui ainda não entenderam. O mundo, então, caminha para uma ordem bipolar nova. Pelo menos todos os dados atuais apontam nessa direção. Mas diferentemente da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética detinham um controle maior sobre o planeta, criando um sistema bipolar relativamente estável, ainda que sob forte atrito, agora essa nova bipolaridade será muito mais caótica e imprevisível. E há ainda também a crise interna do Brasil, o endividamento federal, resultado de 2 décadas de abuso, agora está se aproximando de um colapso. Estudos da Câmara dos Deputados indicam que o governo vai enfrentar desafios colossais apenas para manter o funcionamento mais básico da administração pública. Se nada for feito para conter os gastos, a previsão é que esse modelo colapse em 2027. Além disso, ainda tem a questão da Previdência,
que pode entrar em colapso até 2030. Ou seja, os desafios que se aproximam são muito maiores do que os que existiam em 2003, e Lula agora está muito menos engajado em enfrentá-los. E com o Lula fora, e caso a direita volte em 2026, essa bomba vai estourar na mão da direita. Eles serão obrigados a cortar gastos. Primeiro, provavelmente, da manutenção da infraestrutura, depois da educação, em seguida saúde e então da segurança pública. Se você acha que os cortes virão das regalias dos políticos e altos funcionários públicos, como desembargadores do judiciário, como auxílio paletó, motoristas particulares, buffet de lagosta, gravatas, copos térmicos personalizados, viagens particulares, superas aposentadorias acumuladas, dezenas de assessores e sabe lá mais o que, esqueça. Deputados, ministros, senadores, desembargadores e promotores jamais vão abrir mão de sequer 1% dos seus privilégios. Eles vão preferir ver o país em chamas e reduzido a cinzas antes de cortarem qualquer benefício próprio. Até porque, quando a situação explodir, eles podem sair do Brasil e ir para outros países de forma muito mais fácil que o cidadão comum. Enquanto isso, veremos uma deterioração ainda maior da infraestrutura básica. Pontes vão cair, como a do Maranhão. E isso vai se tornar cada vez mais comum. Ruas esburacadas, sistemas públicos em colapso, iluminação precária, tudo isso será a nova regra, o novo normal. A situação pode chegar a um ponto tão crítico que a pressão para cortar gastos públicos vai atingir um nível em que o governo vai criar programas para forçar funcionários públicos federais e depois estaduais e depois municipais a pedirem demissão. É provável que os primeiros afetados sejam os professores concursados, seguidos por áreas essenciais como a saúde e segurança pública. E não adianta falar de lei e constituição. Muitos advogados parecem ter dificuldade em entender que, quando há um colapso fiscal, estamos lidando com uma quebra generalizada. Se não há dinheiro, não há recurso. E nenhuma lei pode magicamente criar recursos do nada. O universo não se importa com as leis humanas. Ou o Estado gasta de forma estratégica investindo em áreas que geram retorno, ou simplesmente ele transforma esses gastos em um buraco sem fundo. E foi isso que o PT fez ao longo de 20 anos. Abriu concurso a rodo, gerando endividamento enorme pelos próximos 30 a 60 anos. A solução do PT, como sempre, parece ser apenas aumentar impostos, torcendo para que a arrecadação suba e esperando algum milagre que faça a economia crescer. Mas já estamos, se não passamos, muito próximos da curva de Laffer, o ponto em que o aumento excessivo da carga tributária começa a reduzir a arrecadação ao invés de ampliá-la. Impostos altos desestimulam a economia, afastam o investimento e freiam a produção e, no fim das contas, acabam diminuindo ainda mais essa base tributável. Ou seja, é como se você sugasse tanto o leite da vaca a ponto dela secar e morrer. Ficou claro, apesar das negativas do governo, de que a ideia era taxar o PIX. Mas não se engane, vão taxar tudo o que puderem. Só que isso está fadado ao fracasso, porque ou a economia cresce ou não há milagre fiscal capaz de sustentar esse modelo. Impostos, e preste bem atenção nisso, impostos nunca são o segredo para ajustar e estabilizar um país. E até agora, o governo petista está fazendo tudo ao contrário do necessário para estimular o crescimento econômico no Brasil. Na verdade, isso é um problema de Estado, não apenas exclusivo ao PT. Como eu já disse antes, com a provável saída do PT em 2026, essa bomba vai explodir no colo do próximo governo, que tudo indica, hoje pelo menos, que será um governo mais à direita. E eu coloco direita entre aspas, porque nós não temos de fato um movimento à direita. O que temos no máximo é um centro. Acontece que o Brasil se alinhou tanto para o espectro da esquerda que qualquer coisa à direita já é assumido como sendo ideologicamente de direita. Mas não, é no máximo centro. Na política interna não há segredo. Ou os cortes começam pelo topo, atingindo aqueles que consomem mais recursos do Estado de forma desnecessária, ou não há qualquer esperança de mudança real. Porque não tem como aumentar a riqueza pela produtividade se você mantém os impostos altos e uma burocracia enorme. E uma cultura anti-empreendedora. Mas enfim, falar o que o Brasil teria que fazer internamente daria um vídeo inteiro só para isso. Mas na parte externa, que é o que nos interessa aqui, o Brasil teme esse dilema. Um mundo bipolar onde a China irá desacelerar, então a grana vai eventualmente diminuir a entrada aqui,
e os Estados Unidos em retração. A esquerda, em termos de como lidar na política internacional, parece que tem um pouco mais de noção de realidade, embora não tenha estratégia, mas tem uma noção maior. A direita, não. Muita gente, e eu digo muita gente mesmo na direita, quer esse alinhamento praticamente incondicional com o Ocidente, em especial com os Estados Unidos, mas não vai rolar. A Europa está sendo violentamente pressionada por toda uma mudança de ordem mundial, interna e externamente. E se eles arrumarem a casa, o que eu duvido, a ponto de poder externalizar as suas ações, bem, historicamente, qual é a área prioritária dos europeus ampliarem a sua posição? Atlântico Sul. Eles serão competidores vorazes e não serão aliados ou parceiros em muita coisa. Já os Estados Unidos, por mais que muita gente tenha essa relação de idolatria submissa com Washington, não adianta. Podemos colocar um Congresso inteiro e um presidente da República pró-Estados Unidos que não vai mudar nada. Ou irá quebrar mais ainda o Brasil porque ele se isolaria ou continuaria dependendo da China. E isso é muito importante para você ter em mente. Porque a direita não entende isso, os Estados Unidos é que não sabem lidar ou o que querem do Brasil. Desencana de investimentos, abertura de polos industriais, etc, etc e etc. Se eles lá em cima, no norte, em Washington, não tiverem uma estratégia bem formulada para se aproximar do Brasil e também dos países sul-americanos, essa relação nunca vai se concretizar, simples assim. Apenas discursos e palavras de amizade não bastam. Precisa ter algum tipo de entrelaçamento de relações. E isso não há. E vai ainda por cima diminuir. Se você não quer depender da China, temos então que aprofundar a relação com a Índia, com a Rússia, com os países do Golfo, com o Vietnã, Indonésia e a Turquia. E principalmente o abandonado Mercosul. Desencana, não tem opção, e mesmo nesses casos é algo que não irá substituir a China no mesmo nível que ela foi nos anos 2000 até 2020. Será uma forma de aliviar os danos, suavizar os impactos da nossa economia externa. Até porque no intervalo de 20 anos, a maior parte desses países que eu mencionei também vão entrar em uma série de problemas catastróficos. Os países do Golfo estão dependentes do que os Estados Unidos e a China vão fazer com eles, mais especificamente a China, e eles, juntamente com a Rússia e Turquia, vão sofrer muito, enormemente com a crise demográfica, que inclusive está atingindo esses países mais rápido do que os países europeus. Já a Índia é um barril de pólvora que talvez exploda até 2050, e mesmo que não exploda, nunca será uma nova China, como certos economistas dizem. Nunca compare a Índia com a China. A Indonésia, por outro lado, é uma incógnita, ninguém sabe muito bem o que vai sair dali no futuro, e o melhor ator ali com mais potencial é o Vietnã. Mas ele também não vai chegar a comprar num nível igual ao que a China comprou, e ainda vamos competir com a Austrália e os Estados Unidos visceralmente pelo mercado vietnamita. Mais diversificação no comércio e principalmente política externa serão fundamentais. Ou seja, negociações multilaterais e ser neutro com as ditaduras que muitos odeiam serão a única alternativa de não depender tanto da China. E não os Estados Unidos. Nesse caso, mais até por culpa deles do que por nossa. E é claro, Mercosul, ignorado por décadas, mas a nossa área de interesse natural e histórico da nossa geopolítica. E nesse sentido, eu digo Uruguai, Paraguai e Argentina. Então esqueça a Venezuela, ali é outra relação e não interessa ao Mercosul. Mas de novo, mesmo isso vai ser paliativo, conforme esse caos global for se sobrepondo. O Brasil vai precisar ser ágil e eu tenho dúvidas se ele vai ser ágil o suficiente. Da parte do Itamaraty, até imagino que essa agilidade pode acontecer, esse pragmatismo e neutralidade. Por parte da esquerda, porque simplesmente a esquerda é esquerda, está atrelada a uma ideologia destinada para sempre ao fracasso. E a direita, porque ela tem, em geral, essa relação idólatra e fanática em submissão aos Estados Unidos. E não se engane, não se trata de eu ser um anti-americano, muito pelo contrário. Penso que devemos copiar os americanos em muitas coisas, muitas mesmo, e até cooperar em outras. A cooperação com eles é fundamental. Sobretudo, copiar eles no que eles fizeram para se tornar o que são hoje. Porém, agindo de forma neutra e se equilibrando com a China. E para termos esse equilíbrio entre China e Estados Unidos, vamos precisar dos países que eu mencionei. Eles serão fundamentais.
Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e um especial obrigado ao membro de categoria apoiador do DL1, As Portas da Cidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e de nos seguir nas outras redes do Telegram e do Instagram para ficar por dentro da novidade do canal e da novidade da geopolítica. No Instagram agora eu faço comentários quase que diários sobre a situação geopolítica global. Abraços e até o próximo vídeo.